Olá! Hoje nós vamos conversar sobre como o seu programa entra na orientação objeto. Como você cria o seu primeiro objeto e faz então com que o programa comece a executar. É importante que você conheça esse tema porque você vai conseguir os benefícios da programação orientada a objeto mais cedo. Você vai deixar de expor o seu código estruturado por longo tempo. Você vai entrar o mais rapidamente possível na orientação a objeto e vai ainda evitar alguns problemas de acesso a código estático, que ocorrem muito frequentemente no Java. Ao final desse vídeo, você vai saber como criar uma função main que leve o seu código imediatamente para o domínio da orientação a objeto. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. Você já sabe que um programa orientado a objetos é uma coleção de objetos que trocam mensagens entre si. O programa acontece pela interação dos objetos. A questão agora é como criar o primeiro objeto. Em C++ ou em Java, o seu programa começa a execução pela função main. Em C++, a função main é um remanescente da programação estruturada. No Java, a função main é um método público e estático de alguma classe. De uma forma ou de outra, eles não oferecem todos os recursos da orientação a objeto. Portanto, é um erro muito grande você estender a função main, criar uma função main comprida e que chame outras funções. É certo que ela pode fazer isso, é certo que ela vai fazer isso em algumas circunstâncias, mas a regra geral é: faça a função main o mais curta possível e faça com que ela já abra para você o mundo da orientação a objeto. Qual é a forma, então, de fazer isso? Você, na função main, logo no começo, cria um objeto e passa o controle do programa a um método desse objeto. Dessa forma, a sua função main fica muito curta, ela cria o objeto, passa o controle, aí sim você sai da programação estruturada, entra na orientação a objeto e pode usar todas as ferramentas em pleno potencial. A função main deve, além disso, tratar eventuais exceções que todo o resto do programa não conseguiu tratar. Algumas vezes, a gente coloca na função main a chamada de uma ou outra função, por exemplo, para verificar um argumento de linha de comando, para fazer um registro, uma saudação de programa começou, uma despedida de programa terminou, mas enfim, pequenas mensagens, pequenas funções e a verificação de parâmetros, além do tratamento de exceção. E só isso. Então nós vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo que eu mostro no slide, você vê um código C++, simples, limpo, só o que nos interessa. Outros detalhes não estão apresentados no código. Então, o que nos interessa? Eu tenho uma função main que cria um objeto e passa o controle para esse objeto. Mas se você olhar a função, ela tem um pouco mais de coisa. Ela tem um try-catch, porque eu capturo qualquer exceção lançada pelo programa, mas dentro do bloco try, dentro do fluxo normal de programação, o que eu faço? Eu crio um objeto e imediatamente passo o controle para ele. Então, dali para frente, as classes vão assumir o controle e os respectivos objetos vão fazer o seu programa rodar por meio de interação entre eles. No segundo exemplo, nós vamos fazer basicamente a mesma coisa, mas na linguagem Java. Você vê um código, também é simples, que cria logo de início um objeto e repassa o controle para ele. Da mesma forma, nós cuidamos de tratar exceções. Isso é extremamente importante se você estiver programando com o uso da interface gráfica. No terceiro exemplo, um código em C++, nós vemos uma função main que chama lá dentro duas funções auxiliares pequenas, próprias a um código de partida de um programa e que não trazem nenhum
problema em estar ali, em não estarem associadas a classes, portanto não são métodos, são funções mesmo. E essas funções são pequenas, são curtas e podem muito bem ficar aí, não prejudiquem nada. No quarto e último exemplo de hoje, nós vemos um código Java em que a função main verifica alguma coisa que tenha sido passado para ela como argumento de linha de comando. É uma coisa que se faz com bastante frequência, então você já aproveita o exemplo da função main enxuta e da verificação de argumentos de linha de comando. Nesse código Java, você vê que nós usamos o vetor de strings argv0 para retirar e examinar individualmente cada parâmetro que foi passado. É apenas para você ver uma função main que verifica os seus parâmetros, os argumentos de linha de comando, cria tão logo possível um objeto e repassa o comando para esse objeto. Entra na orientação objeto o mais cedo possível. Agora que você já viu os exemplos, você tem a condição de criar o seu código, de olhar com mais cuidado para a função main e, nos seus próximos programas, entrar o mais cedo possível na POO. No próximo vídeo, nós vamos estudar as variáveis estáticas, um recurso bastante importante das linguagens orientadas a objeto. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.